Conseguem ver minha tela? Sim, Beleza. Tá dando para ler tranquilo, né? Tá, legal. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre negociação internacional, comunicação para negócios internacionais e como vender esse serviço que vocês, né, prestam para o mercado interno, né, explicando um pouquinho mais e até conversando um pouquinho de valores que às vezes eu vejo que muita gente que está começando tem uma certa dificuldade, né, não sabe o padrão mais ou menos do mercado, mas a gente vai entrar nisso, eu acho que é bem interessante isso aí para vocês. Começando por negociação internacional. Eu já falei isso aqui diversas vezes, né? Acho que dentro do nosso treinamento do curso, e de fato a gente tem que entender que existem padrões e culturas diferentes. Vou voltar aqui mais uma vez, né? Mas só para reforçar. E assim, a gente entende que algumas culturas são bem diferentes como conversar, como, por exemplo, negociar, culturas que normalmente pedem e tá enraizado na cultura negociar, né, que vai pedir um desconto, porque isso faz parte, né, há mais de 1000 anos da cultura, né, árabe, por exemplo, na Índia, por exemplo, né? Então, assim, algumas culturas isso é sabido, né? Existem esses padrões. Então, vamos falar assim, o padrão América do Norte, que seria Estados Unidos e Canadá, é aquele perfil de empresa muito direta, né, sem muita conversa. Normalmente brasileiro, né, conversa um pouco mais e tal, né, quer saber um pouco da história, que tudo isso. O padrão de empresa americana normalmente não é assim. Ele é bem mais direto, não pede desconto. O que está, né, no catálogo é aquilo, pronto, acabou. Uh, Até passando assim uma visão de importação, né? Eu sei que não tem muito a ver com a gente, mas a grande maioria das empresas lá, elas estão abertas para exportar. E só que na maioria das vezes, elas não querem se preocupar com nada. Elas vão liberar o documento e vender ex-works, por exemplo. Se a gente quiser, a gente manda coletar lá na fábrica, manda para o porto, né, desembaraça, frete internacional e traz para o Brasil. Então, assim, é um padrão muito, né, direto de negociação, não existe muita vai e volta, né, de informações, se tiver tudo completinho, isso flui de uma maneira bem mais rápida. A América do Sul já é um padrão muito mais... Na América do Sul, América Latina, já é um padrão cultural muito mais próximo do nosso. O pessoal é um pouco mais aberto, né? O próprio México ali também ainda pega muito. É um pouco mais brincalhão, conversa mais, né? Quer saber da família. Normalmente, quando a gente vai numa viagem internacional, outro dia até o pessoal comentando comigo que foi no México e acabou assim, o pessoal não parava de beber tequila, é aquela confusão, né? Que o pessoal está sempre, né, aberto para estar reunindo, fazendo um jantar, né? Conversando do negócio, só que bem amigável. E isso se estende por toda a América do Sul aqui em geral, né? Normalmente o pessoal segue bem assim o nosso padrão cultural. Uh, Existe uma certa negociação em preço e tudo, mas é, né, básico do mercado. Às vezes ali aumentou a quantidade, então tem uma diferença no preço, mas nada que comparado a outras culturas, né, passando ali para o Oriente Médio, por exemplo, que é cultural, né, do árabe ter essa, né, pensamento, eu consegui um desconto, eu estou ganhando em cima disso, para mim, né, tá valendo a pena, é vantagem. É, o árabe também é um pouco mais aberto, assim, né, de conversar, de, né, se aproximar um pouco mais do fornecedor e tudo, mas não tanto igual o nosso padrão brasileiro, América do Sul. Ele acaba sendo um pouco mais fechado nesse sentido. Normalmente, a grande maioria, né, das pessoas que a gente vai conversar vão ser homens, né? Eu vejo aí, né, a grande maioria meninas e assim, nesse mercado a grande maioria das pessoas que a gente vai conversar, vai negociar, vão ser homens, né? Então assim, se impõe também, né? A gente vai falar disso de posicionamento, mas
assim, é um mercado que eu já vi alguns profissionais, mulheres, né, falando que teve algum assédio ou tentando se mostrar que eu sou homem, eu sou superior e tudo. Então, né, faz parte do mercado internacional. Se acontecer, né, saiba como se posicionar, mais tranquilo. Indo para a Europa ali, né, a gente pega um padrão bem fluido de negociações também. As pessoas são bem diretas, né? É isso, pronto. Pega um padrão alemão, né? Um padrão espanhol, Portugal, França, né? No geral, as pessoas são bem abertas ali também a estar conversando, conhecendo, jantar de negócios, né? Bem mais amigável do que o padrão americano, talvez. Mas não existe muito de negociação, segue padrões aí né, do mercado mesmo, é bem específico assim deles e é um mercado muito rápido, normalmente é um dos mais rápidos assim de decisões de compra e tudo mais. Eu gosto muito de trabalhar com a Europa, que é bem fluido o negócio. Passando a Ásia ali, né, são China, pega a Índia ali, né? Pegando mais essa parte ali, a gente tem padrões muito de negociação, normalmente uma certa dificuldade até na comunicação, por mais que a gente ache, a grande maioria das pessoas lá não tem um bom inglês, então normalmente é um pouco mais difícil, mas são padrões também bem abertos a estar reunindo, jantar e, né, beber alguma coisa e assim, eles são bem amigáveis, né, tanto o chinês, o indiano, eles são bem próximos, assim, quer conhecer a empresa, quer conhecer a família, quer conhecer todo mundo, então, assim, é um mercado muito interessante, né, pelos grandes números, mas normalmente uma exportação assim, né, uma importação por parte deles não acontece tão rápida, né? Às vezes é um planejamento ali mais de médio, longo prazo para eles tomarem uma decisão. Mas são bem, né, fortes aí nessa questão também de desconto. Eles prezam muito isso, principalmente o indiano. Né, a gente já conversou bastante sobre isso, acho que eu vou passar mais rápido. Entrando aqui no modelo de carta de vendas. Aliás, oi. Rapidinho, só uma dúvida que você chegou a comentar sobre isso e do inglês. Por parte das empresas falantes da língua, acontece algum estranhamento, alguma coisa com erros, ou até mesmo com sotaque, alguma coisa assim? Ou é uma coisa que a gente É consegue... muito. Hã? É muito. Sério, não é uma coisa que dá para ficar um pouco mais tranquilo? Se tratando de China, muito, assim, muito ruim o inglês da uma grande maioria. Não, tipo assim, eu digo ao contrário, dos falantes nativos. Uma empresa britânica, por exemplo, eles vão se importar muito com erros de inglês ou Não. Ah, tá. Tranquilamente. Né? Então, vamos pensar ao contrário. Se tratando de China, o inglês do pessoal é muito ruim. Né? A Uhum. gente vai continuar comprando e negociando, né? E fazendo essa importação. A gente sabe da dificuldade deles de falar o inglês e tudo mais, né? Então, acontece da mesma forma. Claro que quanto mais polido tiver, melhor, né? Entendi. Pegar um telefone, né? E conversar ali direto, né? Não somente por e-mail, né? Que às vezes o uso do tradutor é um pouco mais fácil, mas às vezes está né, de frente a frente com a pessoa numa feira, nesse sentido. Quanto mais polido, melhor. Mas não vai deixar de fazer negócio se você errar uma conjunção lá de verbo. Entendi, Não perfeito. preocupa com isso, né? Não, de fato, não preocupa. Mas, né, estuda né, e eduque em seu ouvido. Porque quando a gente vai falar também assim, né, acaba que o inglês tem várias particularidades dependendo de cada origem, né, do pessoal que estiver falando. O inglês do indiano é muito diferente, né? O inglês do Reino Unido, do irlandês, da Austrália, né? Cada lugar vai ter um slang, né, uma gíria específica
que às vezes a gente não conhece, né? Você vai perguntar de novo, não entendi, me explica, né? Tentar, mas não vai deixar de fazer negócio por causa disso, não preocupa. Perfeito. Obrigada. Nada. Eu vou passar aqui, depois eu vou voltar na carta de vendas, mas uma coisa que às vezes a gente acaba conseguindo passar um pouco mais de confiança, né, numa negociação internacional, ela seria essa apresentação institucional da empresa, né, que a gente está trabalhando. Se pegar ali e mostrar a estrutura do fornecedor, o que já teve de números de exportação, ou não teve, mas atende o Brasil inteiro, atende uma região inteira, né, tem grandes números no mercado. Mostrar tudo isso também, né, por mais que talvez a empresa não tenha, preparem, né, um documento, uma página simples, né, 2, 3 páginas que seja, mas assim, bem sucinto, o que é a empresa. Isso acaba passando uma confiança muito mais forte na hora de estar vendendo, né, e não somente o catálogo do produto, mas ter uma apresentação institucional da empresa, eu acho que é bem interessante, passa mais confiança, passa mais presença, né, e até um maior branding, né, um poder da marca melhor na hora de estar apresentando. Alguns produtos, isso passando, né, para catálogo técnico, alguns produtos isso é muito mais forte e tem uma necessidade mais direta, seja, né, máquinas, algum produto mais específico. É importante que o pessoal tenha esse catálogo técnico também para o mercado internacional, e isso acaba facilitando muito a negociação e até mesmo para, como é que eu digo, não ter tantas dúvidas e perguntas ali durante o processo do cliente estar entendendo o seu produto, ver, né, alguma informação mais específica nesse sentido. E isso ajuda vocês também a entender melhor do produto. Depois eu vou dar exemplos aqui, mas assim, quanto mais você entende do produto, mais fácil é a venda dele. Agora eu vou voltar aqui, né? Eu até coloquei para vocês, passando um modelo de carta de vendas, né? Eu acho que isso aqui é clichê, todo mundo hoje em dia já cansou de escutar isso, mas entender a dor e os desejos de cada cliente te permite conduzir uma negociação de forma mais tranquila e tem um maior poder de assertividade e convencimento do cliente na hora de fazer essa compra. Eu coloquei aqui, eu vou passar para vocês. Esse aqui é um modelo que eu fiz, por exemplo, para aplicar nos meus cursos, né, ou venda do meu curso online, né, na grande maioria, nesse sentido. Mas ele pode ser adaptado para qualquer produto, né, ou serviço que vocês estejam vendendo. Então, assim, né, normalmente aqui é um exemplo, né, normalmente é um script ali, mas passando por algumas falas e conduções que vai mexer ali, né, na vontade, né, do cliente de estar, assim, fechando um negócio mais direto nesse sentido. Assim, normalmente a gente aplica isso, talvez, claro que depende do nível de onde o cliente está, mas, assim, no início e no final de uma negociação, né, pode ser aplicado ali em 2 momentos. Então, vamos lá, né, um script, né, dessa carta de vendas. O que você faz, né, por que aprender sobre a exportação é importante para você? Aí você, né, a pessoa vai falar, vai conversar, né, vai contar ali a história dela, por que é importante e tudo mais. Aí você afirma, né, por isso que é importante, né, aprender sobre a exportação, né, você vai ter mais benefícios, né, a vender para outros mercados internacionais, né, afirma o que ela falar, né, vai direcionar dentro da fala dela. Aí você vem com qual que seria o benefício de você aprender sobre a exportação.
isso traduziria em algum benefício financeiro ou profissional para você? A pessoa vai falar, aí, né, você afirma, você vai ganhar mais, né? Aqui, claro que é aplicado a cada produto, né? Você, sei lá, se estou vendendo cosmético, você vai estar trabalhando com uma marca brasileira que tem, né, bem forte no mercado internacional, produtos exclusivos do Brasil, né? Você vai adaptar ali dentro do nicho que você estiver trabalhando. Aí depois você passa assim para uma outra pergunta. Então você considera que por que não conhecer sobre exportação você estaria perdendo alguma coisa hoje? Aí, né, ela vai falar, você vai estar instigando ela, você já perdeu alguma oportunidade? Né? Ela vai falar, ela vai afirmar, né? Isso eu estou trabalhando no meu script aqui, né? Tem que pensar adaptado. Você deixou disso por não conhecer, né, sobre exportação, deixou esse negócio, né, você não levou para frente essa oportunidade que apareceu? Aí ela vai falar, né, numa negociação é muito a fala do cliente também, a gente escutar mais, mas fazer perguntas bem diretas para que ele tome uma decisão também, né, sempre entendendo a dor e o desejo do cliente, mas você vai mostrar que ele estaria, de certa forma, perdendo, né, você traz mais valor, não só o preço, mas mais valor para o seu produto ali, né, fazendo dessa forma. Aí você vem com uma pergunta confrontativa, faz X anos que isso aconteceu e você não procurou mais informações sobre a exportação. Você acha que foi uma boa decisão? Aí ele vai afirmar que não, que, né, perdeu outras oportunidades no mercado, né, e tudo mais. Mas como está a sua decisão de resolver esse problema hoje, né, para instigar que a pessoa tome uma decisão mais rápida? E o que te impediria de tomar essa decisão? Normalmente aqui ela vai falar financeiro, é tempo, né, aqui dentro do meu script. E por último, né, a pessoa falou, ela já colocou na cabeça dela que ela precisa resolver isso, né? Já foi, de certa forma, pré-vendido ali né, o serviço para ela, né, o meu produto. Aí a gente vem, né? Então, se você conhecer o produto, você está pronto para tomar essa decisão hoje, né? Caso ela, por exemplo, quando a gente está negociando, normalmente é bom entender com quem a gente está conversando é quem bate o martelo, quem tem poder de decisão, dá até para ser mais assertivo e ser mais rápido, né? O fluxo aí dessa venda. Caso não for a pessoa, né? Mas tentar ter uma resposta mais rápida, né? Sempre dependendo até em contato também com quem tem a decisão de compra. E por último, né, que eu gosto também, a gente aplicar essa técnica né, o A ou o B, né? Então, assim, né, a gente tem modelos diferentes de produtos. Você prefere, no caso aqui, o método venda global ou pesquisa de mercado internacional? Qual que vai te atender melhor, né? Quando a gente dá, por exemplo, duas opções assim, a pessoa tende a acatar uma delas e não comprar nada, né? Ela tende a se sentir, não, eu preciso fazer alguma coisa, então, pelo menos, né, eu vou nesse aqui que talvez está um pouco mais em conta agora, para depois eu ir para um outro, né? E isso tudo são técnicas, né, scripts de vendas que normalmente são aplicados e, assim, em negociações mais rápidas, mas ele pode ser aplicado também no nosso mercado internacional. Como eu disse, é importante mostrar a dor ali, o desejo, sempre com perguntas confrontando, né, o cliente, deixando ele falar que ele precisa daquilo. Seja, por exemplo, né, vamos aplicar um pouquinho dentro do nosso mercado. Seja aquele pequeno cliente que vai comprar um cosmético e ele vai ver a necessidade, assim, né, vai se sentir importante de estar começando um novo trabalho com cosmético do Brasil, mesmo que pequena quantidade, mas ele sabe do poder né, do produto e vai apostar muito forte nisso. Então, assim, entender qual que é o desejo dele, né? Ele vai ter um produto diferenciado no mercado, um produto premium, ou
ou aquela dor mesmo que só tem aquele cliente que quer atender um mercado, ele tem demanda de venda e quer comprar para, né, vender e fazer o negócio dele. Então, assim, né, entendendo essa diferençazinha assim, você consegue aplicar e fluir essa comunicação da negociação mais assertiva. Mas, assim, não existe uma regra de bolo, vai muito, né, caso a caso, depende do perfil do cliente, depende, né, do padrão cultural do cliente, como ele faz esse contato para você, como a gente passou, né, você vai estar, dependendo, né, se chegou até você, você vai estar, né, apresentando o catálogo, mostrando ali depois uma tabela de preço, fazendo um acompanhamento e tal, ou você vai fazer, né, um e-mail frio ali, você pegou uma lista de clientes e vai estar mandando um e-mail, né, apresentando a empresa, nesse momento a apresentação institucional, né, perguntando se tem interesse em conhecer mais os produtos, manda o catálogo, mas isso é bem fluido, né, isso é um padrãozinho ali do mercado mesmo, e não existe uma regra de bolo, né, não existe engessado, né, um modelo fixo, mas tem algumas técnicas, né, esse script de vendas, por exemplo, o rapport, que é muito interessante também, né, o que vocês entenderam essa carta de vendas, a aplicação que ela tem? Ficou alguma dúvida nesse sentido, antes de eu passar para o rapport? Tranquilo? Né? Mas, assim, entendam a importância dela, né? Isso aí faz tomar uma decisão mais direta e convencimento do cliente. E rapport, vocês conhecem rapport? Conhecem? Né? Para quem não conhece, vou entrar aqui rapidinho, né? Sim, né? Mas pode ser que talvez algumas pessoas não conheçam. É uma técnica que é aplicada em vendas, ela serve muito para aproximação, né? Seja você que quer conquistar aquele garotinho ou para fazer uma venda, ele pode ser aplicado, né, a todo momento. Normalmente, quando a gente está conversando com a outra pessoa, né, a gente tenta se aproximar ao máximo do que ela está fazendo, né? Seja gesticulando, cruzando as pernas, ou cruzou o braço, ou está coçando aqui muito, né? De alguma forma, isso causa uma proximidade, uma certa sinergia com a pessoa, né? Isso é estudado há muitos anos, né? A mente humana entende assim. Você pode estar, por exemplo, numa negociação, conversando com a pessoa fez um gesto ou contou uma história, né? Você aproximar com alguma história também, isso vai causar uma certa sinergia ali entre, né, as pessoas envolvidas naquele momento de negociação. Isso funciona muito bem, né? Eu aplico sempre, né, em tudo que eu faço. Isso funciona muito, muito bem. Quem não conhece, depois procura um pouquinho melhor, né, exemplos e modelos de como aplicar isso, que assim, de fato, ganha muito poder de convencimento, né, e assertividade em qualquer coisa, seja numa entrevista de emprego, né, em vários, no dia a dia ali do mercado, trabalhando, né, para alguém, né, em conquistando ali o chefe, alguma coisa assim, isso funciona, né. Depois deem uma olhada, que realmente, para negociação, ela é bem interessante. Ela, como se diz, facilita muito a interação, principalmente que a gente está se tratando, né, de diferentes culturas, diferentes padrões culturais ali, que talvez aquele primeiro contato tenha um pouquinho, né, de receio, ou, né, tá com alguma coisa, então isso acaba trazendo a gente mais para, né, uma proximidade melhor entre, né, com quem a gente está conversando e está negociando. Mas de negociação internacional que eu quis trazer para vocês, né, é isso.
Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa sem entender, né? Querem que eu dê mais exemplos? Como é que ficou isso aí? Por aqui ficou tranquilo, João, tá Tranquilo? bem? Ficou bem claro. Não, perfeito, então. É, não, beleza. Mas, assim, entenda, não, isso aqui eu vou, depois vocês estão com o documento, deixar em vermelho para vocês pensarem e lerem, né? Isso aqui é bem importante. Ah, quem não conhece ainda, dá uma pesquisada que vale a pena. Se tratando de comunicação para negócios internacionais. Isso aqui eu acho que foi até vocês que pediram para a gente entrar dentro disso aqui. E eu separei, né, algumas informações aqui que eu acho bem interessante. E principalmente a questão aqui do posicionamento que eu quero conversar com vocês. Mas a comunicação empresarial é um conjunto de diretrizes estratégicas que define como uma empresa vai se comunicar e passar sua mensagem. Com as ferramentas certas, o negócio aumenta sua credibilidade, melhora sua imagem interna e externamente e inspira a identificação com os valores da marca. Então, assim, como fazer um plano de comunicação empresarial? Eu acho que vocês, né, já está bem entendido aí na cabeça de vocês, mas eu acho que como às vezes cada um está dentro de um setor específico diferente, né, eu acho que é importante a gente comentar. Conheça a sua marca, né, qual que é o valor, a proposta ali da sua marca, isso acaba trazendo, né, para os demais colaboradores, isso é muito importante. Qual que é o propósito, né, aqui falando mais específico do plano específico de exportação, defina um propósito mesmo, né? Quando, por exemplo, fechar com um cliente, assim, no sentido de que a gente vai trabalhar para, pelo menos, no final do ano, ter 3 exportações, né? Exemplo, né? Claro que vai depender de cada mercado, cada produto, mas um exemplo, a gente vai trabalhar para até final do ano, né? Trazer isso para dentro do projeto definido, né? Um propósito que vai ter essas 3 exportações, porque a gente precisa propor metas, né? É muito importante pôr meta, porque aí a gente acaba trazendo de uma certa forma mais fácil para o acontecimento do negócio que a gente quer. Aqui, analise cuidadosamente cada mercado, né? Aqui no sentido do mercado internacional, entendendo, por exemplo, a gente vai trabalhar uma exportação agora no início mais direcionado para o mercado árabe, né? Então eu vou ter que tirar certificações específicas. A minha comunicação, em vez de ser em inglês, ela vai ter que ser, né, no idioma árabe. Ela vai trazer uma diferença, né, de como eu vou posicionar a minha marca no mercado internacional. A questão de planejamento, né? O que vai ser feito dentro desse projeto, assim, que vocês pegam, né, com o cliente. Então, assim, deixe isso claro sempre colocando, né, o que vai ser de entrega que vocês vão estar passando para eles dentro de, né, seja cada período ou etapa ali na venda, né, como vocês venderam o serviço. A gente vai até entrar um pouquinho mais a fundo ali já. Determine, né, mensagens e conteúdos no sentido de que já criem padrões de comunicação. Por exemplo, vocês vão trabalhar com uma empresa de moda fitness, né? Já cria aquele e-mail padrão que chegou um cliente assim, você vai mandar esse e-mail assim, né? Chegou, tem um momento X, você já tem um e-mail padrão, né? Claro que adaptado a cada cliente, mas pelo menos o que tem de mensagem e conteúdo que eu quero passar, né, na negociação ou no marketing da marca. Já tem um padrão ali, né, mapeado, né, até entrando aqui, dos meios, do que vai ser passado e dentro de cada meio de comunicação, né, como eu dei exemplos aqui, às vezes uma rede social em algum país funciona melhor, outros
produtos, por exemplo, ou serviços, talvez não vai estar na rede social, vai estar na televisão, porque tem que aparecer na televisão, né, ou num rádio, depende tudo, né, do que você vai trabalhar. Muito importante criar esse cronograma de execução, até mesmo para não ter assim nenhum atraso e ter uma sequência no desenvolvimento do projeto também. Às vezes alguma coisa, né, sai fora do cronograma, né, alguma licença que atrasou ou algum estudo de mercado, alguma coisa mais específica que não conseguiu entregar naquele momento, né, alguma lista de clientes, né, mas assim, tenta seguir, né, o cronograma ali que vai trazer uma maior confiança do cliente dentro do trabalho aí que vocês estão entregando para ele. Né? Então, sempre muito importante isso aqui, estar seguindo, né, o máximo dentro da linha ali. E voltando, né, estabeleça indicadores de resultado. Coloquem metas possíveis, plausíveis, né, pelo menos o mínimo ali que a gente quer de entrega dentro do projeto de exportação, projeto de internacionalização. Isso traz, né, quando a gente coloca no papel, a gente, né, tem uma meta a ser batida ali, a gente vai com mais garra, a gente vai fazer o negócio acontecer, né, de alguma forma, e normalmente a gente até extrapola essa meta, né, a grande maioria das vezes a gente acaba, né, ultrapassando a meta, a não ser que é um produto muito complicado, um mercado bem difícil, né, não conseguiu nada, né, alguma coisa saiu fora do planejado. Mas, normalmente, nesse mercado internacional, as metas a gente consegue bater até um pouco mais rápido. Né, aqui, antes de entrar no posicionamento, né, entenda a fundo a cada produto a ser trabalhado, e isso vai ficar claro, eu acho que daqui a pouco para vocês, mais forte assim, porque a gente acaba recebendo clientes de vários segmentos e nichos do mercado. Por exemplo, né, já trabalhei com café, já trabalhei com cosmético, com biquíni, com calçado, com lâmpada de LED, quadro de pintura, feijão, né, vários produtos bem diferentes que às vezes é necessário entender pelo menos o mínimo daquele produto, né? Sei lá, exemplo, o café. O café, quais são os tipos de grãos de café? Café arábica ou o conilon? Qual que é o tipo de bebida que tem, né? Seja bebida mole, bebida dura. Qual que é o tamanho do grão, né? A peneira do café ali, naquele sentido. Coisas básicas, mas um pouco técnica, né? De cada produto que tem que ser aprendido. Cosmético, né? Por exemplo, formulação de algum produto em específico, né? Como aplicar aquele produto, né? E por aí vai. Alguns produtos são mais fáceis, né? Não tem muita coisa, mas assim, quanto mais a gente demonstrar que a gente conhece do produto também, mais fácil vai ser essa venda, né, do mercado internacional. Sei lá, biquíni, a gente entender daquele tecido que foi aplicado, né, no biquíni, que é uma costura que está dentro da moda que está entrando agora, né, na coleção, na estação. Então, assim, né, quanto mais a gente entender a fundo o produto, vai trazer uma facilidade maior para a venda. É um desafio, né? Eu brinco muito que assim a gente acaba entendendo de vários mercados diferentes depois que a gente, né, se coloca assim no mercado e é bem interessante, né? Hoje em dia eu entendo de muitos diferentes tipos de negócios e produtos, mas é um desafio, né? Então assim procure entender a fundo cada produto a ser trabalhado, vai fazer uma diferença, né, na hora da venda. Tudo, né, básico, formalização no e-mail, mas principalmente se tratando de mercado internacional, né, sempre, né, conversou ali no WhatsApp, conversou por telefone, fez uma call, uma reunião, formaliza no e-mail, porque lá na frente, né, se precisar de alguma coisa, tá tudo lá, tudo mais fácil de encontrar, né, mandou um catálogo, manda no e-mail lá, conforme enviado, mandei o catálogo.
conforme conversamos, te mandei essa tabela de preço atualizada, né? Porque às vezes é um preço que o cara falou que não era aquilo. Eu vou, assim, né? Um exemplo. Uma vez teve um problema, até de café mesmo. O cliente, quando comprou lá fora, ele queria que todo o produto fosse torrado antes de ser enviado, né? Para chegar o mais fresco, né? O mais novo possível lá para ele. E, assim, por parte do fornecedor, isso não foi cumprido, né? Então, eles acabaram mandando 40% da carga, um lote que já tinha um mês de torra, um mês, 2 meses, né? Isso já tem mais tempo, não lembro. Mas, assim, isso acabou trazendo um transtorno muito grande, né? E até mostrar, né? E confirmar e conseguir apresentar, né? Comprovar o que foi negociado, né? Então, isso, assim, né? Formalizem tudo no e-mail, o máximo que puder. Claro que alguma coisa ou outra passa, mas sempre, né, tenta manter isso lá dentro para criar um padrão mesmo de consulta. Eu digo porque, assim, às vezes vocês estão com 3, 4 clientes diferentes e conversando com muita gente lá fora, as informações acabam ficando perdidas ali, né? O que é de cada cliente, né? Então fica uma base de consulta muito mais fácil para estar fazendo essa comunicação, né? De negócio internacional. Retorno imediato sempre, né? Isso básico, mas assim, algumas pessoas não fazem isso, né? Se a gente tem a informação, se a gente sabe, mandem, né? Confirma para o cliente, mostra que é aquilo, é pronto, né? Você está de pronto atendimento, sempre disposto a estar, né, ajudando. Isso faz uma diferença enorme, porque não sei se é padrão cultural brasileiro, mas muita gente, às vezes, você pergunta alguma coisa, ele nem responde, aí passa 15 dias, ele vem confirmando aquela pergunta, só que às vezes o tempo já passou, né? Se o cliente que está lá fora, ele não vai ficar, né, cobrando toda hora. Às vezes ele tem outros potenciais fornecedores, né? Então, assim, quanto mais de imediato, quanto mais aberto, né, a comunicação a gente tiver, mais fácil isso flui também. Feedback constante do processo, né? Por exemplo, principalmente ali, fechou uma negociação, fechou um pedido, né? Mostra para o cliente que está sendo produzido, pede para o fornecedor, me manda foto, né? Como é que está sendo embalado, né? A logística internacional, se for por parte do né? Por responsabilidade aqui do exportador, tudo isso, né? Está sendo atualizado. Não todo dia, mas assim, né, pelo menos durante umas 2 vezes na semana ali, né, passa um feedback, manda informação, isso cativa, né, e conquista o cliente lá fora, mantém ele, né, trabalhando por bem, assim, né, um tempo muito maior com você, né, caso você não pise na bola, não tenha nenhum problema, né, no decorrer do tempo. Isso aqui, né, é uma das maiores dores de todo cliente internacional. Eles ficam muito assim presos, né, e às vezes não tem uma certa facilidade na comunicação, ou a fábrica não julga a importância, né, disso dentro de uma venda internacional, trata como se fosse uma venda dentro do mercado interno e pensa, eu mandei que falei que eu ia entregar tal dia, eu vou entregar tal dia, pronto, não preciso falar mais nada. E não é bem assim. No mercado internacional, esse feedback ele é sempre constante, né, dentro de todo o processo, mas principalmente ali depois que fechou a venda, né? Tá passando tudo que está acontecendo, até, né, embarcou e está chegando aí para você, cliente, no país de destino. Muito importante. Agora, vamos falar de posicionamento, né? É um tema até que eu deixei por último e à parte aqui, porque isso muda o game total, né? O dia que eu aprendi isso, acho que, de certa forma, eu consegui aplicar e me tornar ou chegar próximo do que eu quero, né? Muito mais fácil. E
eu aprendi com um mentor, né, da Capital Pros, o Mohri, ele é um indiano, e assim, foi até uma a gente tem um funcionário dentro da Índia indo também te encontrar, né? Ele vai participar junto de você. Mas eu quero que você se posicione superior a ele, né? Você se coloca como diretor do Brasil, né? Posicionando acima dele para, de certa forma, trazer mais poder na negociação ali. E isso, gente, acontece muito fluido, né? Porque quem está do outro lado não conhece você, né? Esse posicionamento seja no sentido de não trazer a autoridade, porque a autoridade a gente não cria, né? A autoridade é um pouco mais no sentido de percebida, né? Depois que você fala, você mostra quanto você conhece ou quem é você, né? Uma autoridade é muito mais percebida, mas você consegue passar, né, mais confiança, se posicionar melhor frente assim, a quem você está conversando, quem você está negociando, né, até como eu entrei no outro exemplo lá no mercado árabe, né, na grande maioria vai estar conversando com homens, e pode acontecer, né, alguma brincadeirinha, alguma conversa chata, né, querer se impor mais por ser homem, né, que não quer dizer nada para a nossa cultura. Então, assim, se posicionem mesmo, né? Eu vejo que vocês, às vezes, um pouco mais jovem e fica com um pouco de receio e tudo, né? Assim, vençam isso, né? Se posicionem. É difícil explicar, mas, assim, depois vocês vão entender, né? Você cria como você quer, né? Você se posiciona dentro da vida, do mercado, né, para como as pessoas te vejam, né? Se posiciona ali como, né, uma pessoa que vai negociar sério, que vai, né, fazer um bom trabalho de entrega do que foi combinado, que tem, né, todo assim um conhecimento específico do que está falando. Obviamente, a gente não vai entender tudo e saber tudo dentro do comércio exterior, porque muda a todo momento, né? Tem grupo, por exemplo, de WhatsApp que eu participo, que eu vejo o pessoal lá tirando dúvida de desembaraço aduaneiro, né, bem mais específico. Né, o imposto agora recolhe assim ou recolhe assado. Isso aqui, dentro de uma licença de importação, funciona de qual forma? Porque é um produto vegetal e tem que ser colado uma etiqueta ou aceita na alfândega no momento ali que está saindo ou entrando no Brasil, ou pode ser aqui no desembaraço, né, no destino final da carga. Coisas, às vezes, muito específicas dentro do Comex que a gente vai aprendendo, né, que a gente vai consultando, que a gente vai entendendo. Mas, assim, se posicionem, né, às vezes vocês mais novos e tudo, mas, assim, criem, né, quem que você quer que o mercado enxergue em vocês, que isso vai, de alguma forma, né, lá na frente acontecer e vai chegar, né? Tudo na vida é posicionamento, tudo, né? Isso aqui, talvez, assim, não fique claro um pouquinho agora para todo mundo, mas criem isso, né? Isso faz a diferença para conquistar um emprego, conquistar, né, o namoradinho, voltando lá para o namoradinho de novo, né? Como você se posiciona, as outras pessoas te tratam e enxergam você, né? De certa forma, se você tem você tem uma autoridade, as pessoas vão te enxergar como uma autoridade percebida, né? Seja para negociar, seja para conversar com o cliente aqui na hora de vender o projeto, o serviço, né? Isso vale para tudo. Tudo na vida é posicionamento, né? E gravem isso e apliquem também. Alguma dúvida? Gostariam de que eu voltasse, explicasse mais alguma coisa? Ficou claro para vocês? Né? Tranquilo? Tranquilo, Fabiana? Né? Cria, né? Como vocês querem comunicar cada projeto, como vai ser essa venda no mercado internacional, né? Se posicionem que o jogo começa, né? Se coloquem em movimento que o mercado vira, né? O jogo vira. Tá, vamos lá. Aqui a gente
vai conversar, né, e até entrar, talvez seja uma grande dúvida aí de vocês, principalmente em valores, mas a gente vai conversar agora como vender, né, essa consultoria, esse projeto, né, de pesquisa de internacionalização de uma empresa. Eu falo sempre, né, pelo menos hoje em dia, eu trabalho ele em duas fases, né, na fase 1, que seria essa entrega, né, de preparação da empresa. A gente já conversou nisso aqui, né, mas assim, o mínimo dos mínimos de entregáveis, né, que eu acho que a gente tem que ter, seria, né, o site direcionado para o mercado internacional, o catálogo para o mercado internacional, a política comercial de exportações, a questão de certificações que é necessário que o cliente tenha caso ele entre, né, queira entrar em algum país específico. Pode ser que ele não retire naquele momento, mas apresente para ele que é necessário tá se habilitando, tirando aquela certificação, caso ele deseje entrar naquele mercado internacional. Pesquisa de mercado, eu vou até mostrar um exemplo para vocês aqui daqui a pouquinho, né? Mas a pesquisa de mercado internacionais, procurem, né, alguns clientes específicos, seja dentro do seu network, seja dentro de alguns sites, né? O próprio Google ali no dedo procurando, né, alguns clientes ativos dentro do país que você deseja, mas assim, tente entregar também uma lista de potenciais clientes dentro desses entregáveis. Isso mostra, né, um certo trabalho aí de vocês também, porque às vezes o pessoal fala, legal, né, beleza, mas e aí? Como é que eu vou, né, chegar atrás do meu cliente? A grande maioria não sabe. E, né, nessa primeira fase também, quando eu vendo essa consultoria, se, por exemplo, aconteceu uma exportação, eu ajudo na gestão da exportação de todo o processo, seja, né, junto ao despachante aduaneiro, o agente de cargas que vai fazer o frete internacional, seja na emissão de documento, né, contratação desses serviços, eu já coloco no pacote ali, né, e principalmente que a gente também tem que ajudar o cliente, né, principalmente nesse início onde que ele não entende como funciona o processo. Talvez depois de uns 2, 3, ele já vai estar bem mais tranquilo, mas nesse início é muito importante a gente estar ajudando também. Pesquisa de mercado, que eu coloquei aqui, eu até fiz recentemente, eu até conversei com a Ana Carolina, que ela me perguntou sobre Você chegou a postar aquelas informações do cosmético vegano? Ainda não, João. Vai dar quinta, se eu não me engano. Entendi. Acabou que, como era muito específico, muito mais complexo, né? Acabou que eu não te chamei ali. Mas, assim, eu fiz para um cliente... deixa eu abrir aqui. Né? Esse aqui é sobre cosmético vegano também, né? Então, eu trouxe esse estudo para ele. Vou passar aqui para vocês terem uma noção de como eu aplico. Só que esse foi muito mais difícil. Por quê? Porque não tem uma classificação fiscal específica. Não existe uma NCM cosmético vegano. Então, assim, exigiu muito mais leitura e principalmente de consulta em sites em inglês, né, sites internacionais, porque ainda é um mercado muito emergente também lá fora e principalmente no Brasil, né? E por não possuir classificação específica, dados são muito mais difíceis de encontrar, né? Mas assim, pegando, né, pontos principais, crescente popularidade de produtos à base de plantas combinado com a tendência emergente do veganismo para favorecer a expansão do mercado. Né? A gente entende que a população... Opa, peraí, gente. Pô, aí não ficou legal, não. Deixa eu ficar assim.
né? A gente entende que o mundo está se tornando mais vegano, que essa geração mais nova, né? Até eu lembro que a Carol colocou, é mais minimalista, né? No sentido de não usar produtos testados em animais, né? Criar uma certa preferência de produtos sem, né, crueldade, tudo que vem mudando, né? Essa geração nova traz isso muito mais forte, mas isso vem mudando, né? A gente chegou a, né, números assim, bilhões, né, por ano crescendo, né, dentro dessa tendência de mercado vegano, né, de cosméticos veganos. Aí eu trouxe, né, vários números, não vou ler aqui, né, não vou passar muito a fundo, mas assim, principalmente entendendo quais são os principais players que estão atuando no mercado, né? Chegou muito forte Reino Unido como principal, vem Estados Unidos, e na Europa a Alemanha como principal país que, né, se for pegar ali na pesquisa, 50% a 60% da população hoje já está buscando um cosmético, um produto nesse sentido. Qual que é a participação no mercado global de cosméticos por tipo, né? Aí cosméticos, dermocosméticos, produto para cabelo, make-up e outros, né? Então, assim, entendendo qual que é a fatia de produtos também, tentando trazer o máximo de visão que a gente conseguir entregar, né, dentro de um estudo de mercado. Dentro desse segmento, o crescimento mais rápido está sendo dentro de e-commerce, né? Então, as informações que a gente chegou, né, ele prega muito isso, né? Está dentro da Amazon, né, que é hoje o principal ponto de venda de produto vegano no mundo. Uma análise regional do mercado internacional, né, passando por todos os continentes, explicando um pouquinho melhor, né, mostrando o crescimento, dados aí do mercado, né, projeções do mercado internacional futuro, né? A gente em 2022 está na casa de 17 bilhões, né? Um puta mercado e tá tendência mesmo, né, cada vez, né, que eu fui pesquisando aqui, entendendo mais do mercado, eu vi que há um caminho sem volta, né? Isso aí até mesmo no Brasil, logo está chegando bem mais forte. Já tem, mas ainda bem, né, bem pequeno. Trouxe alguns números, né, estatísticas, mas aí, como eu disse, é mais geral, não existe essa classificação fiscal específica. Então, né, foi shampoo para cabelo, outras preparações capilares, entendendo qual que foi os principais países, né, que a gente exportou nos últimos anos, outros produtos de beleza, nesse sentido, né, dentro das classificações que o cliente passa para a gente, que é o produto dele. Aqui um mapa, né, uma tabelinha explicando a demanda mundial de exportação de cosmético, né? Isso aqui é de 2019, foi o mais recente que eu achei, né? Mas a gente viu a China, Hong Kong como o primeiro. Isso acabou mudando um pouco agora, não está assim. A gente, né, conseguiu identificar e assim, né, até um dado desse produto específico do mercado. Começou a aparecer muito produto que, de certa forma, não tinha certas acreditações, não tinham selos, né, comprovando que aquele produto era vegano. Então, muita coisa mudou, principalmente aqui saindo da China, né? Coloquei a questão de feiras internacionais, né, pelo menos as principais dentro desse segmento aqui vegano. Coloquei concorrentes no mercado internacional, alguns exemplos tem que ser analisado, né, dentro de tamanho por exemplo, preço, né, dentro do tamanho do pote, né, qual que é o padrão da marca, né, se é uma marca mais popular ou mais premium, né, mas é importante sempre estar mostrando, né, quem que é a concorrência internacional para o seu cliente. As principais marcas de cosméticos com produtos veganos no mundo. Algumas não tem toda a linha vegano, né? Outras são 100% vegana, mas é bom, né, para o seu cliente estar pesquisando, entendendo também quem são os principais concorrentes.
estatísticas gerais da marca registrada dentro desse Vegan Society, que é um selo muito acreditado, né, muito forte nesse mundo vegano. Quis trazer, né, um pouco da visão do crescimento mundial do veganismo, seja, né, no mundo inteiro, pessoas, né, mudando para o veganismo, e isso está crescendo a cada ano, né, que até coloquei, né, um comparativo, mas a cada ano mais pessoas sendo adeptas a esse mercado e, né, futuramente vai se tornar um cliente para o, né, cosmético vegano, né? Ela começa não comendo ali, né, os alimentos, mas futuramente ela vai se tornar um cliente para esse produto. E uma conclusão, né, bem tranquila, bem resumidinha, né, trazendo, né, a visão, e eles até colocam muito forte, que a economia vegana, nenhuma indústria está se movendo mais rápido do que a beleza vegana, né, se trazendo ali dos cosméticos e make-ups. Me fugiu a palavra agora, make-up, como é que chama? Maquiagem? Cosmético? Maquiagem, isso, boa. Né, então, assim, são os dois mercados que estão mais crescendo, né, colocando a preferência, a população mundial vegana crescendo a nível mundial, né, e a preferência dos consumidores por produtos que não possuem seus testes em animais. Isso está crescendo muito forte, né, no mundo inteiro, e que é indispensável a certificação a nível internacional para acreditar na qualidade do produto, né? Foi um desafio um pouco maior fazer esse estudo de mercado, né? Porque não tem muita estatística por não ter uma classificação fiscal específica. Mas, assim, num outro projeto, né, um pouco mais completo, esse aqui eu conversei com a proprietária, né, ela deixou eu mostrar para vocês, mas, assim, algum outro talvez mais completo, a gente traria dados específicos, né, do crescimento do mercado, quais os países que estão comprando, né, de onde eles compram, se não compram do Brasil, né, porque aí a gente teria como identificar isso dentro daqueles outros sistemas, né, que a gente conversou. Até mesmo eu li num site que estava para sair uma lei na Alemanha, por exemplo, que teria um benefício de redução do imposto de importação lá que eles têm para o produto vegano, né? Não, como não tem classificação fiscal específica, a gente não consegue pesquisar isso agora, mas futuramente pode ser que isso venha a consolidar, né? Então, assim, né, foi um desafio maior, envolveu muito mais pesquisa a dedo ali mesmo, por não ter essa classificação. Pode falar, Mariana. Eu queria saber, João, tipo, se você tem alguma fonte, algum site que seja mais confiável para você extrair essas informações mais específicas. Ou, tipo, só Google mesmo e você vai juntando fonte. Normalmente Google juntando fonte. Ai, mas podia ter um site, né, para isso especificamente, ia ser tudo. Assim, tem aquele Estatista, que é um site que traz algumas informações assim, né, de mercado. Sei lá, a Apex às vezes tem alguns estudos de mercado dentro específico, né, dentro de cada nicho ali, mas não tem. Né, a gente, principalmente dentro desse produto, né, que não tem uma classificação, a gente não consegue ter muito dado, né? Tem que ser muito ali no dedo, né, juntando informações, porque não tem. Às vezes, algum produto, né, você vai jogar ali, vai aparecer algum site mais, né, importante, mais conhecido ali, mas normalmente não tem. Entendi. Tá O bom, Estatista obrigada. você conhece? Nunca ouvi falar. Não sei se deveria. Depois eu mando o link para vocês. Tá, manda sim, obrigada. Não tem, né? Mesmo se você for pesquisar, sei lá, uma lista de potenciais clientes, vai ser no Google, né? Tem o Santander Trade lá, onde que eu mostrei para vocês que tem alguns, mas se você quiser sair dali, né, vai ser no Google. Tem alguns sites, tem alguns sistemas, né? Tem aquele Penta Transaction,
É um sistema. Ele é pago, a assinatura dele varia normalmente R$ 4.000 o ano. Ele é um pouquinho caro. E ele te dá lista de clientes, né, como o Santander traz ali, dentro de cada país. Ele tem um banco de dados até bem legal, assim, bem grande, né? Algumas empresas que entram no mercado começam, né, e assinam porque acaba valendo a pena, porque tem um banco de dados gigante, assim, né, que você pode estar trabalhando também. Mas também tem que ter uma equipe mais ativa, né? Não só aquele comercial passivo que vai ficar esperando chegar ao cliente, né? Mas para trabalhar essa lista forte, senão não vale a pena o investimento, né? Mas, assim, nada melhor que o Google e ler e juntar informação, né? E pesquisa de mercado internacional, procurem em inglês os termos que vocês querem, que normalmente vai ter informação com mais propriedade, informações melhores do mercado internacional, né? Por mais que não falam, vai jogando aí no Google de alguma forma, né? Tentando entender ali tudo, né? Hoje em dia esses tradutor do Google Chrome, né? Bem tranquilo, mas pesquisem em inglês. Uma dica que eu dou, vai te trazer uma visibilidade muito maior do mercado. Agora aqui, vamos voltar para a questão de valores, né? Como que isso está estipulado dentro, né? E aqui passei, né, pelo menos o básico do entregável de uma consultoria dentro de um projeto internacional, né? O mínimo do mínimo que eu acho que tem que ser feito para o cliente ser isso aqui, né? Dentro dessa fase inicial que eu chamo de consultoria e preparação da casa, né? Para ser esse período de colocar a empresa pronta para o mercado internacional. Normalmente, eu considero um período mínimo de 3 meses. Porque a gente sabe que às vezes tem um gap nas informações, o fornecedor não te passa aqui na hora que, né, você deseja, algumas certificações demoram um período para estar tirando, né, alguma coisa, né, demora, e assim, daria para acelerar? Daria, né, obviamente, mas até é uma forma da gente ganhar, né, mais ali no longo prazo. E a gente sabe que demora às vezes as informações a chegarem, então hoje em dia eu coloco pelo menos 3 meses para não ter muito estresse, não ter muita dor de cabeça, né? Porque às vezes você fala, não, vou te entregar com um mês, e às vezes com um mês não acontece, né? Então 3 meses, e normalmente eu coloco um valor fixo ali por mês, né? Dentro do honorário que eu vou cobrar. Como que isso está dentro da Argos hoje? Como é que vocês estão trabalhando? Chegaram numa conclusão de valor? Como é que vocês estão atuando nesse sentido? Você está falando da precificação dos nossos serviços. Exato. Então, a gente está terminando de estruturar, mas a gente tentou levar em consideração. Como a gente é uma organização sem fins lucrativos, a gente tem os nossos valores só para manter a empresa rodando mesmo. Mas aí, especificamente nos serviços de Comex, a gente estipulou algumas variáveis. Eu vou abrir aqui nossa planilha. Não sei se eu. Eu parar minha apresentação. Deixa eu tentar Eu volto. abrir aqui no meu computador. Peraí, que ele tem o tempo dele. Não, tranquilo. Eu falo assim porque Aham. eu tenho curso lá, né? Às vezes tem gente que compra e quer começar a trabalhar com consultoria no mercado internacional e fica um pouco perdido de quanto cobrar, né? Sim. Eu falo sempre, gente, entende o tamanho da empresa que vocês vão estar atendendo, né? Quem que é assim, quanto que ela está disposta a investir também no mercado internacional, porque às vezes dá para aumentar um pouquinho, tirar um pouquinho também para ajudar, Aham. né? Vocês acreditam no projeto, estão começando agora também, né? Tira um pouquinho para ajudar e, né, começa o negócio. Algumas empresas
o trabalho vai ser muito maior, o produto é um pouco mais complexo, né? Vai ter um valor diferenciado também. Só para avisar que a gente vai aumentar essa precificação, porque a gente queria ter um custo base a partir de 2.000 para o nosso serviço de exportação, que eu acho que é o justo, né? Ter a partir desse. E aí o que variaria seria o número de produtos que o cliente estaria disposto a exportar e o número de países que ele queria ofertar o produto dele. E aí a gente colocou aqui, tipo, a dificuldade do projeto, que se a gente acha que vai ser um projeto mais complexo, se acha que vai ser um projeto que de repente a gente já até fez um projeto piloto, Uhum. aí a gente vai ver certinho como que ficaria. Aí esse porte do lead foi exatamente o que você falou. É o tamanho da empresa, né? Aí a gente colocou essas opções de, dependendo do tamanho da empresa, aumentar ou diminuir a porcentagem aqui. E também o Legal. idioma do país, que eu acho que é bem, bem legal a gente considerar, porque se for um país que não fala inglês ou espanhol ou português, isso dificulta bastante aí as nossas pesquisas. Com certeza, com certeza. Mas eu estava pensando mais ou menos isso. E aí eu queria muito saber a sua opinião. Eu acho que está dentro do mercado, sim. Aham. Talvez, assim, trabalhe com padrões, né, no sentido de que vai ser um salário mínimo, 2 salários mínimos, porque aí daria 2.400 alguma coisa, entendeu? Né? Assim, Uhum. porque aí você também colocou alguns graus aí, mas talvez adaptar, né? Por exemplo, se eu acho assim, até um salário mínimo e meio, daria na casa de 1.818, sei lá, estaria um bom valor para quem está começando. Vou ser bem sincero, né? Eu vejo isso acontecendo, algumas pessoas cobrando dessa forma, né? Eu acho que e também, como você disse, a empresa, né, para se manter, né? Não é como se diz, o negócio principal, né? E ter lucro ali exorbitante para fazer o negócio, né? Eu acho que estaria bom também para algumas pequenas empresas começarem, entendeu? Normalmente ali partindo de 1,5, eu já falo que está ok, né? Porque é um trabalho Uhum. muito específico, mas tem hora que a gente tem que ajudar também, né? Aham, sim, claro. Mas esses valores, eles ainda estão bem, bem flexíveis. Inclusive, até conversei com negociação da gente realmente, como você falou, testando os preços, porque a gente já conhece os nossos clientes de dupla nacionalidade, a gente sabe como é que reagem os de visto, só que a gente tem pouco contato com empresas que querem exportar. Então, a gente não tem muito know-how sobre esse âmbito ainda. E aí é uma E coisa. deixa eu perguntar, isso aqui é um valor total do projeto ou valor mensal? É o total. Total? Não, é porque aí normalmente agora eu cobro um mensal Uhum. e mínimo de 3 meses. Por isso que eu te Mínimo de 3 falei. meses. Eu vou te mostrar aqui a nossa base, porque eu acho que a nossa base. Eu, simpática aqui. A nossa base tá 25 dias úteis. Eu acho que isso seria 2 meses, né, Ana? Para a Comex, a gente tinha colocado 35 dias úteis, que foi que a gente. 35? No Comex, sim. Ih, então botei errado. Calma, deixa eu mudar. Agora vai mudar o custo base. E agora vai mudar. Ah, era isso. Por isso que tava muito baixa. Aí aumentaria, mas eu vou te mostrar a nossa base. A gente colocaria como se a gente, tipo, um preço base do estagiário de relações internacionais, a carga horária que a gente oferece, a gente oferta diariamente para aquele serviço, quantas horas por dia, né? E quantos dias úteis. Uhum. E aí aqui estaria o preço por produto, preço por país, quantos membros seriam ideais para realizar isso. E aí, a partir disso, a gente tira também uma porcentagem de. Cadê? Cadê? Enfim, a gente tira 70% desse valor só pra gente. Tipo, seria retirar a margem de lucro mesmo. Uhum, não entendi. Eu só acho assim, Hum.
esse negócio preço por produto e preço por país, talvez um pouco complexo de ter assim como uma métrica muito engessada. Porque às vezes vai ter aquele cliente que vai ter uma gama de, sei lá, com 200 produtos. Ele quer trabalhar tudo, né? Por mais que a gente não recomenda, mas ele quer, né? Então oneraria muito o projeto dele. Sim. E país no sentido de que talvez você ainda não sabe qual que vai ser ou quais vão ser os principais mercados, né? Vamos supor que aparece 5 países, né? Você vai apresentar para o cliente depois de fazer uma pesquisa, entendeu? Sim, é verdade. E aí, como é que você sugere? Assim, a gente estava bem seguro, na verdade, de fazer essa precificação, que a gente realmente não sabia muito bem por onde começar, como estipular um preço base. E aí você acha que é bom deixar, tipo, por exemplo, esse preço por produto e preço por país para, não sei, até um X número de países e produtos, e aí depois a gente começa a fazer uma coisa mais personalizada? Até pode ser, mas eu acho que não se prende muito a isso, Aham, né? Pelo menos para ter uma base, ok, mas não se prende muito a isso. entendi. Pode falar, Ana. Em relação àquelas outras variáveis que a Mari tinha mostrado, né, de dificuldade, enfim, você acha que deveria acrescentar mais alguma ou essas estão boas? Fidelidade. Não, eu acho que é isso mesmo, né? E, gente, para ser sincero, né, a gente coloca padrão aqui e tudo, mas tem hora que a gente fecha um negócio que a gente vai descobrir a dificuldade depois, né? Assim, por mais que a gente pensou que seria daquela forma, talvez, né, vai estar um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil, né? Assim, serve como base e tudo, mas também não se prenda muito a isso. Eu acho, né? Igual eu falei, um salário mínimo e meio daria ali 1.800. Por Em mês, 3 né? meses daria quanto? Cadê a turma da matemática? 1.800, 18 vezes 3, dá 5.454. Você Então a colocou gente tá ali, deu usando. 3 e quanto? 3 e pouco? Não, agora tá dando 2.741. Mas o custo base é 2 e pouco tipo, um projeto fácil, que o cliente não é fidelizado, que fala inglês, mas uma grande empresa ficaria mais ou menos isso. Não, Aí tá? Eu acho que tá baixo. tá baixo? Eu Mesmo acho. sendo uma empresa júnior? Eu acho que pode um pouquinho mais, para ser Tá. sincero. E deixar uma margem para negociar. Uhum. Ah, a gente já tem isso aqui na nossa calculadora. Na É, nossa margem para negociar, como que a gente ficaria os descontos? é. Eu acho que, porque assim, é um trabalho muito específico, né? Se você for ver, Uhum. poucas pessoas que fazem, né, e tudo. É, E assim, gera um trabalho enorme mesmo, né? São sim, bastante, né, informações e coisas para estar trabalhando, né, dentro do projeto. verdade. É, E aí você acha que eu poderia mudar onde essa variável? Ou você acha que eu, tipo, não boto nenhuma base de cálculo assim, e não, isso aí só serve como faço um uma tabela bem embasamento para fixa? você entender como isso é alocado, né, dentro dos funcionários, quantas Aham. horas vão ser trabalhadas e tudo mais. Mas chega na casa aí dos, se for, aliás, se for um salário mínimo, daria 3.600, certo? Já seria um valor legal, né? Um salário mínimo por mês. Quanto que é um salário mínimo? 1.212, né? Acho que é 1.212, né? Já ficaria, eu acho que um valor legal, né? Uhum. Assim, sendo uma empresa júnior, eu acho que está legal.
Sério, e não tá muito fora do mercado. Talvez alguém um pouco mais experiente estaria cobrando 1,5, 2, dependendo, né, do projeto. De base de salário mínimo, né? É, Aí aqui a gente já conseguiu aumentar nosso valor. E aí você acha daria. que um valor assim fica melhor? Por exemplo, se fosse uma empresa pequena, aí ficaria 3.458 o valor total. E aí a gente faria o quê? 2 meses, né, Ana? Eu sempre esqueço. É, 2 basicamente mês meses, e meio, quase 2 meses. aí ficaria 1.729 por mês. Coloca 2 meses, gente. Pelo menos por garantia. 2 meses é Porque melhor. às vezes as É. informações não chegam e por parte do cliente, né, a gente não consegue fazer porque o cliente não mandou. E depois, no final, lá na frente, cobra que você não entregou no prazo. Uhum. Sério, é sério. Eu acho que está mais próximo, né, de um número ideal. As 3.400, vamos aqui, 3.500 dividido por 2, 1.750. Cairia de volta ali mais ou menos em um salário mínimo e meio. Eu acho que ficou bom assim. Pelo Né? menos para pequena empresa. Aí, nas grandes Eu empresas, só, pode falar. eu só aumentaria essa margem aí se for uma grande empresa. Mas aí a gente tem como aumentar. Ó. A grande empresa seria 8%. Só que Não, aí qualquer aí coisa eu a gente falo pode assim, eu aumentar colocaria mais mais. ainda, né? Hã? Só que aí qualquer coisa a gente pode aumentar mais ainda, né? A margem da É, grande É empresa. isso que eu ia falar, aumentar um pouco mais a porcentagem de grande empresa. Uhum. Eu vou isso tentar que aqui você com levantou a mão, Ana? Oi? Isso que você tinha levantado a mão aqui? É, foi isso. Não, tranquilo, então. Eu acho que aumenta essa a questão da grande empresa. Aí a grande empresa já ficaria uns 4.000 o valor do projeto, colocando É, na margem de 20% de variável. eu acho que está muito, muito, muito assim, dentro e bom, né? Uhum. Por se tratar de uma empresa júnior. Cara, João, você salvou a nossa vida, sério, porque eu confesso que eu e a Ana, a gente tava quebrando muita cabeça, né, amiga, pra Mas chegar aí. justamente, né? Eu trouxe porque eu sabia que isso ia ter dúvida, né? Por parte de vocês. Muito. Porque eu vejo, às vezes, gente que compra meu curso e fala, vou trabalhar e tal, que me chama aqui, João, você acha que está sendo muito pouco, mas, assim, pelo menos eu quero entrar no mercado, aí um salário mínimo e meio, né? Tá bom, né? Claro que se Perfeito. precisar, né, de reduzir um pouquinho, ok, mas também não reduz muito não, porque é um trabalho, né, um puta trabalho e, como É, se diz, se você fizer um negócio bem feito, você pode levar muito negócio para o cliente, sabe? sim, eu tava até conversando com as meninas de projetos esses dias, porque o nosso primeiro projeto, que foi o mínimo produto viável de pesquisa, foi pesquisa de mercado? Foi. Elas falaram que elas se surpreenderam com o quanto que elas entregaram. E aí eu falei, cara, esse projeto não vale o preço que a gente estava cobrando, porque a gente cobrou um valor assim bizarramente ridículo. Jogo de bala, A total. gente cobrou 2 pacotes de bolacha pro cara. Enfim, mas a gente fez um projeto maravilhoso. Aí eu falei, cara, eu acho melhor a gente aumentar nosso preço e não desvalorizar o nosso trabalho. Tipo, porque se a gente fizer um, um projeto que vale menos, eu acho que a nossa qualidade vai cair, então não vale a pena. E Sim, aí a gente descobriu que a gente realmente tem a capacidade de fazer uma coisa muito, muito legal. Então, esse valor que você me falou, eu tô de acordo. é. Sim. E como eu falei, posicionamento, né? Coloca a empresa assim, daqui a pouco vai, né? Como se diz, você entregou 2 projetos, o mercado começa a conversar e tal, né? Posiciona a empresa, né? O nosso preço é esse, Exato. né? E os nossos entregáveis têm essa qualidade, né? Eu acho que antes a gente estava com os preços tão abaixo que a gente acabava desvalorizando muito o nosso serviço. E eu sentia muito isso, que a gente estava abaixo até das outras empresas juniores em alguns serviços, como de dupla nacionalidade. Entendi. Pode falar, Ana. Não, eu ia comentar que quando eu e a Mari a gente estava em reunião para tentar precificar, né, a gente teve muita dificuldade, porque ao mesmo tempo a gente é uma empresa júnior, mas também a gente estava entregando um bom projeto, né? Então, assim,
para conseguir conciliar essas duas características, a gente ficou penando, né? Mas acho que a gente chegou em um acordo aqui bem interessante. Mas também não pensa que... como se diz, comprei 2 pacotes de bolacha, já comia bolacha né, saí perdendo. Não pensa assim também, não, né? Porque foi experiência, né? Serviu para vocês criarem um padrão de um bom projeto, né? Assim, vocês estão começando agora também, né? Isso de alguma forma retribui, né? Volta para vocês. Então, né, pelo menos assim, entendam que talvez dentro do projeto que vocês forem pegar, 2 meses seja um pouco, é a minha opinião, né? Coloca isso, deixa claro também que talvez alguns projetos vai ter um período maior, né? E trabalha isso aí ali dentro do valor para ser um mínimo ali de 1,5, né? Um salário mínimo e meio, que eu acho que está bem dentro aí do valor do mercado, né? De uma empresa júnior, nesse sentido. E, né, querendo ou não, né, começar alguns clientes viram uma bolinha de neve ali legal todo mês. Show? Show. Perfeito. Obrigado, João. Nada. Vamos dar sequência aqui, né? Como eu disse, eu gosto de considerar como 2 fases. Depois dessa consultoria, do projeto que a gente entregou, né, e tudo. Deixa eu pegar minha tela aqui, gente. Eu esqueci. O que eu ia falar aqui? Peraí. Lembrei. Tentam sempre englobar não só uma pesquisa de mercado, mas como um projeto mais completo, toda vez que for possível, porque senão acaba virando aquele estudo de mercado ou aquele projeto de gaveta, né? O cliente não vai saber como aplicar, né, e como desenvolver isso aí. E entra justamente na fase 2, que eu coloquei aqui, que normalmente a gente trabalha a partir do 3º mês, né, que fez a entrega de tudo aqui, a gente entra com a gestão comercial. É aquela empresa, aquele cliente que, né, precisa de uma gestão do marketing internacional. Faz toda a diferença, né? A gente precisa trabalhar isso forte dentro de um projeto de internacionalização. Que a gente, nessa fase, estaria responsável pela negociação internacional, né, fazendo toda a gestão de leads e clientes que aparecem. E a gestão da exportação, dando, né, o suporte ali dentro do processo mesmo, trabalhando nesse sentido. Eu, né, também cobro um valor mensal para estar fazendo isso dentro, né, de cada projeto. Não sei se vocês pensaram, né, em estar trabalhando essa continuidade também, mas eu acho que vale bem a pena pensar nesse sentido. Se sim, já pensaram em valores? Se não, por que não? Me contem. Fala, Mariana. Eu não entendi, João, essa questão do... pode falar, Ana, se você quiser responder antes. Mas é que eu não entendi a questão do valor mensal. Você tá falando para dividir a nossa precificação ao invés de um valor total para um valor mensal? Não. Que seja... Não, aqui na fase 2, porque aqui no consultoria, vamos falar, fase 1, eu coloquei aqui 3 meses, né? Então, em 3 meses, eu recebi aquele valor mensal, né? Sim. Aqui, né, a partir de 3 meses, um pouco maior que 3 meses, né, sem data de término, um valor mensal também, para eu estar fazendo essa negociação, essa gestão do marketing internacional e dentro do que aparecer de exportação, fazendo a gestão das exportações. É muito interessante. Acho que a gente não tinha nem pensado em fazer essa manutenção, né, Ana? Então, eu ia comentar isso, porque eu cheguei a pensar, né, mas eu acho que a nossa pauta prioritária era tentar estruturar um projeto de Comex a princípio, sabe? Acho que é algo bem interessante para a gente pensar no futuro, óbvio, mas eu acho que a gente tem que estruturar direitinho essa questão de estudo de mercado, administrativo, enfim, para conseguir também vender
essa gestão, né? Esse alinhamento com a empresa depois dessa entrega do projeto. Sim. Ela é, né, eu coloco como uma fase 2 e separado mesmo, porque algumas empresas talvez não vão querer investir nisso, né, vão pensar que tem um time interno e vai fazer isso por conta própria, né? Se vai ser bem sucedido ou não é outra história, mas eu acho que vale a pena, né? Acaba virando uma fonte ali com uma recorrência mensal também. E é aqui, né, que vocês podem estar até mesmo, né, ampliando o ganho ali, né? O cliente entrou para dentro da Argos, ele vai continuar tendo um honorário ali, né, que seja eterno e, né, enquanto dure a parceria e de certa forma bom para os dois lados também, né? Até aqui, hoje em dia, eu coloco mais o percentual de comissão como taxa de sucesso, né? A gente fechou bons negócios, a gente ganha uma comissão também, né? Não é valor fixo, dentro de cada produto, cada mercado, a gente consegue margens diferentes, mas, né, tem produto ali que vai 3%, 5%, tem produto que eu consigo 10%, né? Dentro, né, do que acontecer como uma taxa de sucesso mesmo. Eu aplico dessa forma. É uma sugestão que eu deixo para vocês. Né? Valores aqui, né, como vocês não pensaram, e eu sei que é fase 2 ainda, isso vai ser estruturado, né, futuramente, mas vocês podem estar pensando também na casa ali de 2 salários mínimos. Eu acho que é um valor interessante, mensal, porque a gente sabe que essa gestão do marketing internacional dá muito trabalho, né? E essa negociação com os clientes que aparecendo também, né? Esse acompanhamento de leads e tudo mais dá um certo trabalho e tudo. Eu pensaria um mínimo ali de 2, né? Claro que também entendendo o quanto que a gente está, né, desenvolvendo ali, o cliente está disposto a investir, né? Se precisar de reduzir um pouco, reduz. É uma empresa júnior, está começando e tudo mais, né? Mas eu acho que na casa disso aí seria legal para vocês, né, darem continuidade e estar recebendo desse cliente que entrou. Pode falar, Ana. E aí seria interessante manter aquelas mesmas variáveis que a gente tinha pensado para fase 1, tipo de produto, país, idioma? Pois é, ali eu já acho mais interessante até utilizar o que vocês fizeram nessa fase aqui, né? Porque aí vocês entenderam que vai ser, né, talvez 3 ou 4 países. O meu fornecedor tem uma gama de, sei lá, 10 produtos, e o produto também normalmente são nichos muito parecidos, né? Ele não faz uma diferença tão gritante, a não ser que o cara vai exportar prego e soja, né? Aí são 2 mercados totalmente diferentes, né? Porque o produto em si não vai fazer tanta variação do nível de trabalho, entendeu? Entendi. Obrigada, João. Né? O número de países, sim, faz muito mais sentido nessa fase aqui, né? Quantos países que eu vou estar negociando, quantos países que eu preciso, né, estar conversando, alinhando o marketing internacional direcionado para aquele país, entendeu? Aqui faz mais sentido aquelas métricas. Beleza, obrigada. Nada. E por último, coloquei até em vermelho aqui para vocês que fechou alguma exportação, né, alguma coisa nesse sentido, se ficarem, né, a gestão do processo com vocês, vocês podem estar indicando um despachante aduaneiro, né, que vai fazer o desembaraço aduaneiro. Normalmente, um valor mais ou menos de prática do mercado é um salário mínimo, né? Claro que se você já tiver um certo volume ou uma parceria com aquele despachante, ele consegue reduzir. Só que como o mercado já entende que é mais ou menos um salário mínimo, você consegue pegar uma comissão desse processo que você trouxe para ele, né? E isso dentro do frete internacional também. Por exemplo, tem processo aqui que o agente de cargas me paga $50, claro que depende, tem um mínimo, né, de valor, mas ele me paga $50
por indicação ou, né, colocar o cliente lá fazendo o processo com ele. Então, é uma forma de estar ganhando também em outros serviços, né, que fazem parte e são terceirizados dentro do processo. Enxergam isso aqui também, que às vezes no final do mês, né, do dia, faz uma diferençazinha. Mas, assim, no mais é isso, né? Eu acho que bem legal a gente ter alinhado esses valores aqui hoje, né? Dar uma claridade aí para vocês estar ofertando o produto no mercado, mas pensem sim na fase 2, porque é aqui que acontece, como se diz, a grande parte da exportação, é aqui que acontecem as vendas. Esse início de preparação, né? Talvez não tenha atração e comece a exportar muito rápido e tudo, porque a gente sabe que exportação é de médio a longo prazo, né? Não vai acontecer da noite para o dia. Pode dar sorte? Pode, mas normalmente não acontece, né? Então, isso aqui vai trazer um LTV bem legal para vocês aí dentro da empresa. Show! Perfeito, João. Alguma dúvida de tudo que a gente conversou hoje, né? Alguma informação que não entenderam, né? Ficou. Sobre o preço, tá claro, né? Tem algum ponto que tudo tranquilo? Então é isso, gente. Fechou, né? Eu vou mandar depois aqui a atualização para vocês do documento. A gente está nos finais. Próximas aulas aqui, eu presto transação, cotação de frete, modelos de documentos. Beleza. Depois, o pessoal aí da equipe, eu quero ver com vocês que vai ter uma semana que eu não vou conseguir, mas aí a gente alinha, né, e substitui essa aula aí para outra data. Fechou? Gente, então... Perfeito, sem problema. Agradeço, né, todos vocês que participaram aí até agora, né? Vou só marcar, divulgar, que a gente gosta, trabalha com marketing, né? Só que hoje o Instagram, vocês viram, gente, estava com um problema. Tava? Instagram? Eu não consigo colocar, né, tipo, algo novo. Ele fica só dentro das minhas fotos. Estranho. Que loucura, gente. Hoje não teve aula, então estamos offline, não consigo. Mas, né, a gente vê se a gente consegue postar. Alguém consegue gravar a tela para ver se a gente consegue? Deixa eu tirar um print aqui também. Não, por um print aqui eu consigo. Todo mundo sorrindo. Fechou, gente. Aí eu jogo um print lá. Muito obrigado, né, todo mundo. Liberado. Boa noite, João. Obrigada. O Pantanal. Obrigada, João. Obrigada, João. Boa noite. Tchau, João. Obrigada. Obrigada, João.